desejar boas-vindas aos nossos visitantes. Então, desejamos que todos se sintam bem ao nosso meio durante esse culto, nessa manhã. Nós temos uns avisos, e bastante avisos desse domingo. Só lembrar a todos, principalmente os membros do Conselho, do Diáconos, que nós vamos ter o sínodo sábado que vem em Caçolanda, dia 13 de maio. Nós temos 2 vezes sínodo do ano, uma vez no mês de maio e outra vez no mês de outubro. Mas um detalhe para os pais que têm crianças pequenas, nós estamos com um concurso ali atrás e de vez em quando a criançada gosta de dar uma escapadinha e daí sobe lá em cima e o muro em volta não está muito bem protegido ainda e tem uma profundidade bem profunda ali do lado. Então cuidado um pouquinho com as crianças quando saem da igreja, que não fiquem soltos subindo na construção do lado e de repente alguém pode cair. Mais um aviso também, nós temos uma grande alegria de podermos receber como membros o casal Ruborval e a Maria Cida. Nós vamos recebê-los no culto dia 21 de maio. Vai ser um culto de recepção deste casal também como membros. Também nós temos o Dia das Mulheres, dia 27 de maio. Não sei se todos já fizeram sua inscrição. Não sei se a produção está mais ou menos ainda. Não, eu acho que está tranquilo. Está tranquilo. Então, deve ser que nós temos o encontro das mulheres, dia 27 de maio, na São Martim, na igreja São Martim. E todas as mulheres estão convidadas a participar. É preciso fazer a inscrição com a Selma ou com a Rosana. Por favor, não deixe de fazer a inscrição. Nós desejamos um culto muito abençoado a todos. Nós damos boas-vindas a todos os irmãos para o culto dirigido a nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Alegra-nos, irmãos, a presença do Senhor neste culto, porque somos motivados pela presença do Espírito Santo. Desde o Pentecostes, a igreja é dirigida pelo Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que sustenta a vida espiritual do povo de Deus e conclama o povo à adoração, isto é, a assembleia do povo, a reunião do povo, a comunhão do povo de Deus em adoração. É o culto que dirigimos ao nosso Deus, Senhor e Salvador, e queremos iniciar convidando os irmãos a pôr-se em pé para orar silenciosamente. Cada um pode orar em oração particular de adoração e louvor. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Irmãos, que a graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam conosco na comunhão do Espírito Santo. Amém. Vamos cantar do Inário, hino 203,
da terra, ó povo, celebrai. Nosso Deus, ó Pai Celestial, Deus poderoso, Criador dos céus, da terra, Senhor dos céus, Senhor na terra, na Tua presença nos colocamos pela mediação de Cristo, o Teu Filho unigênito, o nosso Senhor e Salvador. E assim fazemos para expressar-te a nossa adoração, e nesta adoração a nossa gratidão, porque reconhecemos as bênçãos vindas das Tuas mãos graciosas. Queremos adorar-te, ó Pai, queremos louvar-te na manhã deste dia e queremos também receber a confirmação da Tua palavra para darmos prosseguimento sob a Tua aprovação na vida espiritual em comunhão com o Senhor. Queiras então receber a nossa gratidão pela saúde, pela paz que nos concedes, pela provisão e, sobretudo, pela salvação eterna, a vida em Cristo Jesus. Queremos também suplicar, continues conosco, dispensando sobre nós, o Teu povo, a Tua bênção. Abençoa a Tua igreja neste momento de culto dirigido a Ti, dirigindo o Senhor mesmo, todas as partes deste culto, para que sejam, ó Deus, partes que objetivam somente a Tua glória, seja um culto a exaltar o Teu nome e o Teu poder, e seja um culto para a nossa edificação espiritual. Assim pedimos, abençoe-nos neste momento, abençoe-nos a cada momento em nosso viver. Venha nos conduzir, pois nós oramos e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus conforme a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, Romanos 4, de 6 a 8. Romanos 4, do verso 6 ao 8, o apóstolo escreve: E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Nós vamos cantar do Inário, o hino 284, a primeira, a terceira e a quinta estrofe.
da contrição. Portanto, teremos agora a oportunidade de confessar a Deus os nossos pecados em oração silenciosa particular. Se fizermos em adoração uma oração silenciosa, fazemos agora em confissão a oração silenciosa particular, cada um derramando a sua própria alma na presença de Deus, suplicando dele o perdão mediante a confissão. Oremos. Bondoso Deus, ó Pai misericordioso, confessamos os nossos pecados a Ti. Como igreja, assim o fazemos, porque nós pecamos, entristecemos o Teu Espírito, agimos muitas vezes rebeldes à Tua palavra, não querendo obedecer à Tua vontade, mas seguir as inclinações da nossa carne. Vimos a Tua presença, quebrantados sob o poder do Teu Espírito Santo, para pedir o Teu perdão. Sabemos que o Senhor cumpre as promessas de perdão, cujo preço já foi pago na cruz do Calvário. Agora, ó Pai, vem nos revestir com a Tua bondade, a Tua graça, nos perdoe. Assim, ó Pai, receba o nosso louvor, a nossa adoração, pelo perdão que o Senhor nos concedeu. Somos-te agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, depois de louvar a Deus, tendo então um momento de contrição, é hora de buscarmos a edificação espiritual na palavra de Deus, e para tanto quero ler o Salmo 27. Livro dos Salmos, nós não falamos capítulo, porque não se trata de capítulos como os outros livros, de cartas, mas é número. Salmo número 27. Do verso 1 até o 6º versículo, para fazermos a leitura responsiva. Temos o texto projetado aqui numa só versão. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles se tropeçam na cara. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e já buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá e levar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam.
primeira, segunda e terceira estrofe. Então as crianças podem vir aqui à frente, todas as crianças. Muito bem. Agora sim. Alguns ressurgiram. Tem gente que eu estou contando no dedo quantos domingos eu estou contando. Não sei nem onde que eu estava. Então, eu estou muito feliz que vocês estão aqui novamente na casa do Senhor. Nós estamos aprendendo a palavra dele. E hoje nós vamos continuar a nossa lição. E a nossa liçãozinha, aí tem mais 3 lá atrás, lá? Mais 3 aqui, muito bem. E a gente começou o estudo na semana passada, não deu bem para terminar, porque daí tinha algumas perguntas, né? E a gente está estudando o versículo de João 3,16. E essa tarefa não é só da professora Zuleide, é a tarefa que vocês vão ter em casa, com a mamãe, com o papai, com o vovô, com quem vocês estiverem. João 3,16, que você está estudando. Tá? E eu fiz umas perguntinhas ali também. Algumas que estavam ali presentes, e eu fiz uma pergunta assim: será que o versículo diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, então, eu fiz a perguntinha: e será que todos vão para o céu? O que vocês acham? Você acha que sim? Porque você não está na minha classe, né? Mas lá tem, nós aprendemos lá. Todo aquele que crê. Todo aquele que crê em Jesus será salvo. E a nossa lição de hoje vai ficar bem complicada. Aí tem uma pessoa muito importante naquele tempo, trabalhava lá com um monte de gente na sinagoga, ele era
ele não queria assim na frente, porque todo mundo fazia uma perguntinha. Ele esperou, chegou à noite, e aí ele foi ter uma conversa com Jesus. E ele foi conversando com Jesus e chamou assim Jesus de Rabi, mestre. Ele disse: eu sei que o senhor está fazendo isso aqui, porque Deus está com você. O que esse grande mestre, esse estudioso também da Bíblia, estava aprendendo? Ele não estava entendendo quem era Jesus. Ele não estava entendendo. E quando ele começou a falar, Jesus disse assim: você precisa nascer de novo. Como é que é esse negócio? Eu acho que ele fez assim também para Jesus. Nascer de novo? Como é possível isso? Como é possível? Vem aqui, Mariana. Vem cá, Mariana. Olha só. É possível essas tuas filhas voltarem para a tua barriga? Ué, mas Jesus disse: tem que nascer de novo. Isso é complicado. Que bom que você veio e nós vamos estudar na classe. O que é esse nascer de novo, né? Nós vamos lá para a nossa classe. Esse é o dia que o Senhor nos deu. Onde então para casa? Esse é o dia que o Senhor nos deu, que o Senhor nos deu. Dia de alegria e de cânticos, e de cânticos. Esse é o dia que o Senhor nos deu. Dia de alegria e de cânticos. Esse é o dia que o Senhor nos deu. Vamos orar. Bondoso Deus, ó Pai poderoso, estamos na Tua presença, na continuidade deste culto dirigido a Ti. Pedimos que através da Tua palavra que foi lida, venha nos edificar espiritualmente, construir mais a nossa vida em Ti, tornar mais robusta a nossa fé, pelo poder da Tua palavra, pela operosidade desta palavra em nossa mente, em nossos corações. Abençoe também as crianças que foram agora para a sala de aula. Cresçam elas, aprendendo a Tua palavra, aumentando mais esta riqueza da confiança em Ti. Pedimos assim a Tua bênção, a Tua iluminação, em nome de Jesus. Amém. Medo, pavor, temor vil, são palavras próprias para os nossos dias. Muitos e até verdadeiros cristãos perseverantes na fé chegam a questionar o amor de Deus. Afinal, onde está o Deus que disse: de maneira alguma te deixarei, nunca
inimigos para conquistar o trono sobre todo o Israel. Parece-me ser mais lógico pelo que temos aqui neste salmo, e é mais fundamentada a afirmação de que Davi escreveu este salmo numa ocasião de muita oposição, forte pressão sobre ele, vindas dos inimigos, dos povos que queriam destruí-lo, destruindo também o povo de Deus. Então, logo, ele diz, está no verso 1, onde vamos ficar mais detidos aqui, nesta reflexão, e ele começa dizendo que Deus é luz. Davi, então, estava percebendo os desafios provocados pelos inimigos de Israel. Davi estava certo de que teria de enfrentar estes conflitos, procurou logo se fortalecer, se preparar antecipadamente, fazendo o quê? Alimentando a sua confiança em Deus. Sim, ele fez isto, enfrentando primeiramente ele mesmo, que se via recuado, amedrontado. Então ele começa a se preparar para livrar-se dos seus próprios medos. Ele faz assim. Irmãos, só aqui poderíamos dissertar em lições extraídas do texto sagrado, como devemos, quais cristãos, agir à semelhança de Davi. Muitas vezes não percebemos que diante dos problemas ao nosso redor, nós teríamos que primeiro enfrentar a nós mesmos, o nosso não querer enfrentar os problemas, mas nos recolher em nós mesmos, em nossas escusas e no amontoado de desculpas. Então, devemos aprender com Davi. Ele precisava se ver livre daquele sentimento ruim, medo a prejudicar. Neste salmo, então ele começa a recordar as suas vitórias. Mas recorda as suas vitórias. Isto era próprio de Davi. Quando ele se via diante do perigo, ele recorria à história da sua vida. O Senhor fez, o Senhor me salvou, o Senhor lidou comigo naquela situação e foi assim, Ele não me deixará neste momento. Então ele impulsionava, ou seja, a mola propulsora da sua fé era o olhar para a história da sua comunhão, da sua vida com Deus. Ele trazia do passado ricas lembranças de fortalecimento. Então, aqui, ele vai recordando as suas vitórias, atribuindo a Deus a proteção, atribuindo a Deus a direção da sua vida. Ele diz: o Senhor é a minha luz. Ele diz. No domingo passado, pregamos aos irmãos no texto das palavras de Jesus do Sermão da Montanha, em que Jesus falava aos discípulos: vós sois o sal da terra, e disse: vós sois a luz do mundo. A luz
que Cristo quer que resplandeça no mundo. É Deus mesmo. O salmista então nos ensina que sem a luz de Deus não podemos brilhar neste mundo. Aliás, nós falamos que algum rabino era chamado de luz de Israel, o próprio Davi. Davi foi chamado de luz de Israel. Estava ele numa batalha provocada pelos filisteus, povo de guerra, inimigo de Israel. Queria devorar a todo custo Israel, não aceitava Israel ali por perto. Quando levantavam, ou surpreendiam Israel com guerras, e os filisteus eram um povo que tinha jeito chamado de gigantes. Foi numa batalha assim que Davi foi surpreendido por um daqueles gigantes, não Golias, de outrora, mas Davi já está mais velho, um pouco mais abatido, e nesta batalha aquele filisteu estava quase que matando Davi, quando veio um dos seus valentes, diz a Bíblia, e salvou Davi, matando o filisteu. E então, os guerreiros de Davi chegaram para Davi naquele momento. Agora para frente você não vem mais as batalhas conosco, para não apagar a lâmpada de Israel. Ou seja, nós precisamos de uma mente brilhante para nos conduzir. Chamou de luz de Israel. Precisamos de você como nosso conselheiro, como nosso guia. Não vemos mais a batalha, para não apagar a lâmpada de Israel. Sim, está lá em 2 Samuel, no capítulo 21. Mas Davi confessou: o Senhor é a minha lâmpada, o Senhor é a minha luz. De quem terei medo? Disse ele. Ele é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? A luz de Deus é que nos faz ver as coisas, as circunstâncias, as situações ao nosso redor, tão desafiadoras como são. A luz de Deus é que nos dá o discernimento e lança fora o medo. Ele diz: o Senhor, olha só, não sei se na sua versão está assim, mas é o que diz aqui, está no possessivo. Ele diz: o Senhor é a minha luz. Ele não diz por todo Israel neste momento. Ele diz por ele. Ele não diz: o Senhor é a nossa luz. Não. Estava vendo um pregador na televisão esta semana, transportando tudo para a nossa. E nós, onde a Bíblia diz: não. Por que não? Ele diz: Davi é a minha luz e não a nossa. Por quê? Porque a fé é pessoal. Ele não podia dizer por um amigo mais íntimo seu: o Senhor é a nossa luz. Não, isso é ele que tem que dizer. Ele disse por ele, porque a fé é pessoal. Uma coisa é dizer Deus é luz, outra bem diferente é dizer Deus é minha luz. Lutero dizia que a medula dos evangelhos
está nos pronomes meu, nosso. Sim, o Senhor é sempre o objeto da fé pessoal. A fé legítima, verdadeira, pessoal, tem como objeto o Senhor. Davi, na primeira parte do salmo que fizemos a leitura, ele fala: o Senhor, me parece que 6 vezes, para 8 vezes falar no restante do salmo: o Senhor, o Senhor, o Senhor. Ele está dizendo, porque Ele é o objeto da fé pessoal. A verdadeira fé é para ser depositada no Deus, o Deus poderoso. Ora, pastor, repetidas vezes o Senhor fala isso em suas pregações. Sim, tenho dito, repetido muitas vezes, lembrando os irmãos que a fé, ela não tem o poder em si mesmo. Alguém dizer: eu vou conversar com fulano porque tem uma fé poderosa, faz uma oração poderosa, eu vou lá. Coisa perdida. A fé tem seu poder onde é depositado. Temos que lembrar sempre disso. Tenho que falar permanentemente comigo sobre isso, para não esquecer que o poder vem de Deus, não é da fé. Mas de Deus devemos saber, irmãos, que a nossa mente jamais ficará plenamente e sempre livre do medo neste mundo. Não ficará sempre livre do medo. Quando em quando o medo está surgindo, isto por causa da nossa enfermidade da carne, ou seja, a enfermidade da nossa carne faz com que o medo ache lugar na nossa mente. Então precisamos sempre alertas. Precisamos dar valor ao poder de Deus. Sim, porque é o poder de Deus que lança fora o nosso medo. Davi agiu assim, ele sabe. Deus é luz, e por ser luz, livra de tudo que pode provocar o medo em nossos corações, porque a luz é que dá o discernimento do que é bom e do que é ruim para os filhos de Deus. E porque somos filhos de Deus, queremos conservar o que é bom. Mas ele não só diz que Deus é luz, diz Deus também é salvação. Estava Davi então com sua percepção aguçada, estava percebendo os desafios provocados pelos inimigos de Israel e estava certo de que teria então inevitavelmente de enfrentar estes cruéis, violentos, sanguinários inimigos. E então ele continua, como temos no verso 1, se preparando para estes confrontos. Mas, irmãos, sempre que Deus mostra a sua misericórdia, sempre que Deus mostra o seu favor, então não há para o cristão nada a temer.
Por isso o salmista diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ele é a fortaleza da minha vida. Ele faz dessa certeza um tríplice escudo que tem a resistência para lançar fora os seus vários medos. Creio que todo cristão bem experiente sabe que os nossos medos vêm de uma única fonte, e como isto é fácil de presumir, os nossos medos vêm dessa fonte. Estamos sempre muito ansiosos com a vida. E isto, estar ansioso com a vida, gera o medo. Se não reconhecermos, irmãos, que Deus, em seu poder, é o preservador da vida, então, se não reconhecermos que de fato Deus é o preservador da vida, se não reconhecermos isto, jamais podemos contar com paz no nosso coração. Precisamos entender que a nossa vida é uma vida guardada em Deus. A vida do cristão é assim. Ela é protegida pelo Deus onipotente. É por isso que nós entendemos a razão do sofrimento de muitos cristãos no passado, no início da história da igreja, que não abdicaram da fé, não abriram mão, deram a própria vida neste mundo, mas não abriram a mão da confiança em Deus, pela paz no coração. Oh, como é grande e quanto custa a paz do coração! Quanto empreendemos de esforços por nós mesmos, buscamos, nós perseguimos, nós queremos a paz para o coração, mas facilmente abdicamos da nossa fé, da nossa confiança, deixamos de botar o nosso entendimento de Deus em seu poder. Mas é Deus quem preserva a vida. Está nele. Isso nós não vamos mudar. Ou crer ou não crer. A vida está guardada nele. A vida é protegida pelo Deus onipotente. O salmista sabia então que a paz de seu coração não era fugir dos problemas, mas ele sabia que a paz do coração não vinha como resultado das coisas terrenas, mas a paz do coração vinha do reconhecimento de que a salvação pertence a Deus. Ele é a minha luz, mas Ele é a minha. Não é somente Salvador. A salvação é de Deus. Ele dá a quem quer. Ele está pensando na salvação das situações, dos problemas, porque tem a salvação eterna. Sua vida pertence a Deus. Do contrário, não colhia a paz para o coração. Finalmente, ele ainda diz, e é a fortaleza. Deus é fortaleza. Quantas vezes, irmãos,
fortalezas ao nosso redor. Criamos por nossa própria conta certas fortalezas, imaginações tão frágeis, como sendo uma fortaleza de papel, quando Deus está presente e Ele se revela como sendo fortaleza. Então Davi se apropria dessa dádiva de Deus e diz: Ele é minha fortaleza. Usava o escudo, a espada, tinha o exército, mas a minha fortaleza é Deus. Ele dizia assim: Ele é a minha fortaleza. Quando achamos em Deus a fortaleza, encontramos então, meus irmãos, a certeza de que as ameaças, conflitos neste mundo jamais poderão perturbar a nossa fé, porque Deus não somente é fortaleza, mas a cada um que crê, Ele está dizendo: deve falar, deve confessar. Deus é a minha fortaleza. E quem está dizendo isto é Deus, porque é Deus mesmo quem inspira o salmista para nos ensinar essa confiança nele. Davi está escrevendo, está testemunhando, e Deus diz: isto tem que chegar, isto terá que transpor séculos, nações, alcançando pessoas para entenderem que eu estou dizendo que sou fortaleza. Aquele que confessa o meu nome tem esta fortaleza neste mundo. É isto que Deus mesmo está dizendo, ou então não estaria aqui na palavra do Senhor. Nós não criamos a ideia de ser Deus uma fortaleza. Não. Não nos apresentamos também a Ele como merecedores da sua proteção, mas Ele é quem está dizendo: eu sou a fortaleza da sua vida. Deus está dizendo isto. Ora, irmãos, uma pessoa que nunca creu na graça de Deus, recusa a confiar nele, essa pessoa sofre. Sofre, às vezes, participando dos cultos, da vida religiosa, mas sofre. Sofre imaginando que Deus se irrita, ou então que Deus se afasta dela, por causa de suas falhas. Então Deus não é mais a sua fortaleza, nem luz, nem salvação. Está sempre numa vida cristã sobre uma corda estendida no abismo com medo de cair, porque ele não entendeu a graça, a misericórdia de Deus. Por mais que existam falhas em nós, ele continua dizendo: mas eu sou a tua luz, a tua salvação, a tua fortaleza. Temos que nos revestir do caráter íntegro que a Bíblia nos ensina, nos portarmos fiéis a Deus, mas se falhar, Ele está aqui para ser a nossa fortaleza. É isto que Deus diz, não porque merecemos,
mas porque Ele nos ama de tal maneira, não é isso que as crianças estão aprendendo, e deu o seu Filho unigênito, para que todo não pereça, tenha a vida eterna, para falar como o salmista do Senhor é mesmo a minha luz, Ele é a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem temerei? Vivamos assim, irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar, ó Deus eterno protetor, o Salmo 90, na parte final dos sinais. Bom, temos aqui projetado o Salmo 90, a primeira e a quinta estrofe. Chegando no final deste culto, queremos mais uma vez agradecer-te. Mas agradecer-te agora, ó Pai Celestial, por tua palavra, porque a tua palavra é verdadeira. Muitas vezes não compreendemos a dimensão do ensino desta palavra, tão profunda é. Mas é uma palavra simples, ao alcance de todos que depositam a fé em Ti. Somos agradecidos porque esta palavra nos encoraja para os desafios deste mundo, mostrando que não existe em nós nenhum poder, antes somos frágeis e necessitados, precisando dia a dia do teu socorro. Esta palavra então nos revela o Senhor como o Deus poderoso, o Deus que é luz para aqueles que creem. Dizem: o Senhor é a minha luz, o Senhor é salvação. Para os que creem, dizendo: o Senhor é a minha salvação, e é também a fortaleza da minha vida. Louvamos-te, ó Pai, por este chamado à fé, este chamado maravilhoso. Somos agradecidos, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é poderosa, é eficaz. E esta palavra encontra lugar em nossos corações para não pecarmos contra o Senhor. Ajuda-nos então a viver conforme os padrões da Tua vontade, andar neste mundo quais cristãos, a mostrar que o Senhor é o único Deus poderoso e Salvador. Assim estejas conosco, guia-nos a cada momento, dirija-nos sempre, abençoe a Tua igreja aqui presente, as famílias do Teu povo. Estejas, ó Pai, alcançando a cada uma dessas famílias,
as que frequentam a tua igreja neste lugar ou em outros lugares. Alcance o teu povo com a tua graça. Também oramos em favor das atividades durante a semana, a reunião do Conselho amanhã, a reunião do Conselho do Sínodo no próximo sábado, as atividades das mulheres cristãs na tua igreja logo mais. Pedimos a tua orientação, a tua direção, a tua provisão. Fica conosco, receba o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar oportunidade para os irmãos fazerem importantes ofertas. Este também é um momento importante quando nós podemos contribuir com a obra do Senhor. Mas a oferta, antes de tudo, ela é feita como uma manifestação, um testemunho da nossa fé, do nosso crer. É um ato de adoração a Deus. E ai do conselho, se ele não administrar certo estas ofertas. Irmãos, encerrar o culto, número 181, grande Deus, depois a bênção, somente. Sinceramente, nosso Senhor e Salvador Jesus.